A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 10 que tem como tema a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20, hino sugerido da lição, hino 124, hino 380 e hino 432 da harpa cristã. O objetivo da lição: primeiro, expor os equívocos do evangelho da barganha. Segundo, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. Terceiro, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, conhecendo o evangelho da barganha, dividido em 2 subpontos. Segundo, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque, dividido em 2 subpontos. E o terceiro, a doutrina bíblica da mordomia cristã, dividida em 2 subpontos, e a conclusão da lição. Agradecendo mais uma vez a Deus por essa rica oportunidade que concede, gravando mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que está inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso, que é para nos ajudar. E você que não é inscrito, se possível, se inscreva. Nos dê a honra de ter você que é inscrito no canal. Amém? Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 20. E diz assim: E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. O textual da nossa lição vai dizer: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Nossa verdade prática vai dizer assim: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. A introdução da nossa lição ela vai dizer assim: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. E isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado de que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Claro que o mordomo ele só faz administrar os bens de alguém, não é dele. Uma coisa é Deus. Ele nos concede os bens, mas os bens não são nossos. Tudo é dele. Nós somos só administradores. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereotipos como justificativa para a sua infidelidade. Finalmente mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. É claro que o cristão está devolvendo aquilo que deu, que é de Deus, né? Em forma de gratidão a Deus por tudo que Deus tem abençoado. A palavra-chave da nossa lição é mordomia. Primeiro ponto, conhecendo o evangelho da barganha. Primeiro subponto, dízimos e oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que vai fazer o quê? Por avareza farão dos irmãos negócio, para obter lucro com os irmãos da igreja, né? Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres, né? As pessoas que não têm entendimento e os mais pobres usam de técnicas de arrecadação. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé, através das mídias pessoais,
através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma: dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Isso aí é uma prática que estão usando, né? Pedindo para a pessoa dar tudo que tem, que Deus vai dar em dobro, ou vai quadruplicar aquilo que ele está ofertando. Mas a gente sabe que não é, Deus não age dessa forma. Ele não age com barganha, nem com moeda de troca com relação aos dízimos das ofertas. Ele não age dessa forma. E muitas pessoas são enganadas, achando que dando muito vai receber muito mais do que ele deu. Mas não é assim. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Eles usam de tudo para querer tirar o dinheiro das pessoas. Fazem até isso, colocar Deus na parede, pressionando, né, Deus, para Deus abençoar alguém em troca daquilo que alguém ofertou ou dizimou. Mas a gente sabe que Deus não age dessa forma. Ele não age dessa forma. Isso aí são técnicas para tirar o dinheiro das pessoas. Segundo subponto, dízimos e oferta como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação quando elas são consideradas meritórias. A salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 4. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 13, 28. Que vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tá vendo? Não é pelas obras, é pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. As obras são consequências, né, da fé. Porque pela fé ele é motivado, ele é impulsionado a fazer as obras. Mas não que as obras vão salvar ele. Porque só quem salva ele e justifica ele é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Segundo ponto, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Primeiro subponto, o dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se exmirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticá-lo. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés, Gênesis capítulo 14, versículos 17 ao 20. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. É claro, desde antes da lei, e Abraão já dizimou, né? Ele ofertou. Dessa mesma forma deve ser nós. Dízimos e oferta é uma questão que de fé e uma questão particular entre cada um. Mas eles impõem como se fosse uma obrigação. Uma obrigação tem que dar, porque tem que dar para ser abençoado. Mas Deus não trabalha dessa forma. Não é desse jeito que ele age. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega de devolver o seu dízimo. O amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Claro, muita gente não dizima por causa disso, que ele tem amor ao dinheiro. Para ele, quanto mais dinheiro tiver, melhor. Aí, por isso, muitas vezes, ele não vai dizimar. Geralmente, as pessoas que criam obstáculo ou desculpa para entregar os seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial da sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13 e 5. Ele diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Claro, ele não vai nos deixar e nem vai nos
nos desamparará. Agora tem pessoa que ele é apegada a dinheiro, né? Por isso que ele não oferta, não dizima, não contribui, não ajuda em nada. Segundo subponto, o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seu dízimo hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Claro, o dízimo é uma contribuição voluntária. Eu já falei, é questão de fé entre a pessoa e Deus, né? Ele dá em retribuição aquilo que Deus já tem feito por ele. Mas só que muitos não reconhecem o que Deus faz por ele, por isso que ele não quer dizimar e não quer ofertar. Diz mais. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sob o altar? 1 Coríntios capítulo 9, verso 13. Né? Porque quem trabalhava no templo era sustentado pelas ofertas do templo. É tão tal que os levitas não tiveram direito à terra. Eles tiveram direito ao quê? A uma parte das ofertas que era ofertada no templo. Uma parte era para sacrifício e uma parte era para eles. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido da nova aliança, então por que ele o usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seu dízimo e oferta? Como ele ia viver, né? Como a igreja ia se sustentar se não houvesse o dízimo e as ofertas? A gente sabe que isso aí já é uma questão bíblica. É bíblico dizimar e ofertar. Agora muitos não querem, né? Aí é questão de cada um. Terceiro ponto, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro subponto, Deus o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Atos capítulo 17, verso 24. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que, porventura, o homem venha a possuir. É claro, tudo pertence a ele. Tudo foi criado por ele, o homem não criou nada. Tudo pertence a Deus. Tudo. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque ele quem lhes dá força para conseguir riqueza. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Assim o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é quem enriquece. Provérbios 10, 22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. É claro, é um reconhecimento que o ser humano faz, né? Que Deus é provedor de tudo. Tudo que nós temos provém de quem? De Deus. Ele dá sabedoria, ele dá inteligência, dá tudo para o homem trabalhar, para o homem construir. Tudo ele dá sabedoria ao homem, para o homem produzir, para o homem criar, e tudo é dele. Segundo subponto, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante do que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Claro, nada é do homem, ele só administra, ele não tem nada. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele, Gênesis 2:15. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, é claro. O homem é um despenseiro, é um administrador, ele não tem nada, tudo provém de Deus. Somos despenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas das nossas vidas, experimentamos o cuidado e zelo de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo lhes advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ele põe na lista como sendo injusto
injustos, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. 1 Coríntios 6,10. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, é mesmo, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Por dinheiro, um irmão mata o outro, filho mata pai, mata mãe, tudo por conta de dinheiro. Irmão mata irmão, tudo por conta do dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Conclusão da lição vai dizer: vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertas na obra de Deus não é privilégio dispensado aos que não são membros do corpo de Cristo. Tá vendo? São privilégios, né? Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Porque é para a igreja, aos crentes fiéis, em retribuição a Deus, dizimar e ofertar. Né? Claro que tem aqueles que estão usando dízimo e oferta, né, como moeda de troca, barganha. Mas aqueles que são crentes fiéis, ele está ali somente devolvendo a Deus o que é de Deus, em retribuição a Deus o que tem feito por ele, né, ao que Deus tem feito por ele. Enquanto outros quer dar, mas para que Deus retribua ele, né, 4 ou 5 vezes mais por aquilo que ele deu, mas sabendo que Deus não trabalha dessa forma. Deus, devolver o que é de Deus é obrigação de todos nós, né? Porque dízimo é uma questão de fé, dízimo é a particularidade entre o crente e Deus. Mas hoje não, hoje estão usando como moeda de troca, infelizmente, por causa de ensinos errôneos. Mas que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar sendo fiéis, dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Amém?